Bem-vindo de volta já à informação direta, aonde acontecem estes debates. Debates estes que acontecem nas ruas, mas nem por isso deixam de ser interessantes. Depois de termos estado há aproximadamente 3 semanas fora do ar, até por conta da quadra festiva, cá estamos nós, novamente, para então trazer para si, caro internauta, todos os assuntos que têm a ver com sociedade e política e por aí adiante. E o ano 2026 começou e como começou? Tantos acontecimentos também chegaram com o ano 2026. E um dos acontecimentos foi este que até então tem estado a ser assunto de destaque não só nas redes sociais, mas também nas ruas, avenidas e esquinas da cidade de Maputo e não só, aonde o deputado Evandro Massing, na qualidade de deputado e também fiscal, ou seja, a representar o povo, fez-se até ao Centro de Saúde do Zimpeto, no passado dia 5, ou seja, segunda-feira passada, para então tentar perceber de perto como tem estado a acontecer os trabalhos naquela instituição depois das diversas divulgações que foram feitas, dando conta da má qualidade nos serviços. Ainda com o TV, não podia deixar de aproximar-se então ao secretário-geral honorário do Partido Podemos, que responde pelo nome de Hélder Mendonça, ele quem na primeira pessoa vai conversar conosco para então trazer o seu parecer em torno deste posicionamento do Evandro Massing, então deputado do Partido Podemos. Começamos sim por saudá-lo, Hélder Mendonça, na qualidade do secretário-geral do Partido Podemos, honorário neste caso, para então tentar trazer para os nossos internautas lá em casa qual o seu pensar em torno desta atitude então feita pelo Evandro Massing, ele que é deputado do Partido Podemos. Boa tarde, boa noite, assim como for observado, assistido o programa. Quero agradecer ao convite que me foi formulado ainda com o News TV, pelo facto de poder apresentar algum parecer sobre o que ocorreu efetivamente com Evandro Massing. Estamos confortáveis com o que sabemos, mas queremos saber efetivamente de concreto o que quereis saber. Conforme as imagens que estiveram a circular nas redes sociais e também em alguns órgãos de comunicação, o deputado Evandro Massing, na qualidade de representante do povo moçambicano, depois, segundo ele, de ter observado algumas irregularidades naquela unidade sanitária que tem como nome Posto de Saúde do Zimpeto, fez-se ao local para então tentar perceber de perto o que é que de facto está a acontecer por ali. E chegado ali, aconteceu uma situação em que foi visto como invasor do local. E depois de ter sido visto como invasor do local, foi também conotado como quem terá então exercido uma função numa altura em que estaria de férias e que não teve uma postura correta. O que a Índico News TV gostaria de saber é qual a sua apreciação em torno do posicionamento do deputado Evandro Massing. Bom, eu penso que é um posicionamento óbvio das suas funções. O Evandro é fiscalizador, e, no caso, esteve a exercer a função de fiscalizador. Penso que está se colocando aqui um alarido que partiu pelo impedimento que o Evandro encontrou como deputado de aceder condignamente ao local. Portanto, não lhe foram abertas as portas. E acho que a péssima atitude acontece por parte do gestor público responsável pela unidade sanitária, no caso, pelo posto de saúde. E para mim, na minha observação, foi ele quem comete os primeiros erros, quem adultera todo o processo de fiscalização, sai da normalidade, a forma em que ele mesmo se escusou de receber o Evandro, a forma em que se dirigiu para o Evandro, pode ter decidido muito a forma em que todo o processo iria ocorrer. Foi por isso que, obviamente, houveram alguns excessos, foi por isso que, de alguma forma,
há este alarido todo para se compreender, afinal, qual é o papel do deputado. Quando é que o deputado deve ou não deve aceder. Agora, diz de forma muito errônea, porque quando diz que alguém, os deputados estão de férias, é preciso compreender o que a lei diz, que o que está de férias, o que está no período de férias é o Parlamento, não são os deputados. Os deputados não têm férias. Portanto, eles estão em constante exercício e não há nenhum artigo, nenhuma lei, nenhum instrumento que veta ou define qual é o momento propício ou apropriado para que os deputados exerçam as suas funções. As suas atividades têm, obviamente, uma natureza, têm um regimento, tanto do deputado quanto da própria Assembleia da República. Portanto, nenhum destes instrumentos rege ou define ou exclui um momento para a fiscalização. Não está determinado que a fiscalização deve ocorrer de um período para aqui. Não está determinado nada parecido a isso. Agora, períodos de férias do Parlamento, isso não significa necessariamente que os deputados estejam de férias. Portanto, um deputado não pode dar de caras com uma situação, sendo ele fiscalizador, e não poder intervir. Tanto mais que esta não foi uma situação de dar de caras, foi denúncia. Ele foi atender denúncias que foi recebendo na qualidade de deputado. Aliás, mais denúncias estão caindo mesmo depois do que está a suceder, do que sucedeu. Portanto, isso significa que a população está ansiosamente à procura de uma almofada que possa ver as suas preocupações resolvidas. E eu penso que isso é o essencial que se pode dizer relativamente ao que ocorreu e como eu vejo a ação do Ivandro. Eu penso que o Ivandro está de parabéns porque está a agir ou agiu de uma forma diferenciada do que tem sido a forma de agir dos outros deputados até aqui, e queremos reforçar que os deputados mantenham ou tomem uma postura de conciliar-se com a população. Vê na atitude de Evandro Massing uma atitude de se louvar, peso embora devido a opiniões. Mas também ficamos a saber que o presidente do partido Podemos, nesse caso o Albino Forquilha, em algum momento teria emitido um comunicado onde repudiava a atitude do Evandro Massing. Como é que aprecia esta postura do Albino Forquilha como sendo presidente do partido Podemos, uma vez sendo o Evandro Massing deputado do partido Podemos, que representa o povo na bancada parlamentar? Bom, é preciso olhar isso de duas formas. O presidente Forquilha, antes de mais, é cidadão. E não foi um comunicado, mas foi uma nota, que tem um sentido completamente diferente. E foi postada tal nota numa página pessoal. Nem é página, é um perfil pessoal. Porque eu também tenho um perfil que quase já não uso e tenho uma página que é a minha página oficial. E o presidente Forquilha tem a mesma coisa. Agora, o que sucede aqui é que ele fez uma postagem, sim, é real, e fez uma postagem que traduz a opinião dele, como presidente do partido. Mas, infelizmente, essa não é a opinião do partido. Para que se traduza a opinião do partido, qualquer membro, sem distinção de hierarquia, deve levar o seu posicionamento. É assim como funciona o nosso partido. Deve levar o seu posicionamento, a sua sugestão para os órgãos decisórios. Portanto, há dois órgãos que funcionam, que é o Gabinete de Reflexão Estratégica, de Estudos de Reflexão Estratégica, e o Conselho Político. Portanto, esses são... O Conselho Político é o órgão que deveria absorver. O Gabinete deveria analisar todo um procedimento. Portanto, sem antes passar por estes órgãos, não há nenhuma opinião de quem quer que seja, independentemente da hierarquia, que traduz só uma opinião do partido. Por isso é que é preciso destilar muito bem essa sugestão. Portanto, é uma nota que foi
que foi emitida pelo legítimo presidente do partido, e assim como eu também emiti meu parecer, apesar de ser um parecer contrário, isso não espelha aquilo que é o desejo ou a visão do partido. E prontos, com alguma desilusão, porque não percebemos como é que um pai ataca um filho ao público sobre alguma coisa que teria acontecido. Isso seria dentro dos nossos órgãos e seria feito de uma forma organizada. Portanto, eu acho que houve ali um deslizar de percalço na forma de agir. Essa não costuma ser a forma de agir normal do presidente Forquilha. Mas é verdade que há opiniões que dividem dentro do partido. Os próprios deputados sentem-se literalmente atingidos por isso, eu posso dizer-lhes, porque conversei com quase todos hoje. Tocou aqui em um aspecto muito importante que não deve passar despercebido, que é o facto do presidente Albino Forquilha ter então chamado a atenção ao Evandro Massinga. Facto este que, de certa forma, ficou visível que outras pessoas, membros de outros partidos ou outro partido, de certa forma até aproveitou-se disso para tentar intimidar, podemos assim dizer, ao Evandro Massinga e, de certa forma, deixar transparecer que alguma coisa não está bem no partido Podemos, por conta dessa divergência de opiniões. Como é que avalia este aspecto? Olha, a política é assim. O aproveitamento sobre a fraqueza dos outros é uma tática política, especialmente numa democracia tão jovem como Moçambique. Agora é preciso perceber que nós temos a idoneidade de poder perceber realmente a questão como é. Nunca haveríamos de abordar esta situação à imprensa ou ao público, mas infelizmente o erro de percalço do presidente Forquilha leva-nos a proteger e a defender a integridade como deputado do nosso compatriota Evandro, que nós achamos, na sua maioria, que fez um trabalho belíssimo, fez um trabalho necessário, é um trabalho que, inclusive, ele faz parte da ordem pública. Portanto, não vejo sinais de contestações suficientes que possam pesar contra o Evandro. Portanto, podemos até levantar, como ele próprio, o presidente, levantou na sua nota, levantou a questão de ética comportamental em relação ao Evandro, distanciando-se de tudo aquilo que seria, no seu pensar, um comportamento republicano. Portanto, eu acho que o Evandro teve, sim, um comportamento republicano. Contrariamente ao que foi dito no texto, para confrontar é sim fiscalizar. Não existe uma outra forma de fiscalizar sem confrontar. Agora, como confrontar, essa é uma outra conversa. O que fazer no ato de confronto, essa também é uma outra conversa. Agora, que foi um confronto necessário, foi uma fiscalização necessária, foi. Eu acho que foi infeliz o nosso presidente, infelizmente, temos que aceitar e admitir isso, não somos perfeitos. Foi um erro que, em sede própria, irá ser debatido e, quem sabe, corrigido, porque as ações do partido não podem acontecer de forma aleatória. E se há uma nota a ser emitida do partido, tem que ser emitida pelos órgãos do partido. Eu não estou a pôr em causa o órgão da presidência do partido, porque nem foi também emitido por lá, porque há critérios, há formas, não é uma postagem que define que a informação veio do órgão da presidência do partido. Não. Neste caso, podemos entender que foi uma opinião pessoal do presidente Albino Forquilha, neste caso, o presidente do partido Podemos. Não há mais nada a se entender senão uma opinião pessoal. Eu também emiti uma opinião pessoal sobre o assunto, mas não estou autorizado a falar sobre em nome do partido, contrariamente àquilo que ele está autorizado a fazê-lo. Por isso é que há aqui uma confusão de compreensão, mas quando é para fazê-lo, e acima de tudo, desta forma, é preciso que
o partido tenha conhecimento, os órgãos tenham conhecimento e há formas, acima de tudo, de o fazer. E pronto, este foi um lapso de percurso. Nós não somos perfeitos e que acredito que em sede própria nós iremos retratar o assunto e iremos abordar isso de uma forma idônea, como tem sido o nosso percurso. Também ainda mediante a este cenário vivenciado no posto de saúde do Zimpeto entre o deputado Ivandro Massinga e o diretor do posto de saúde, se eu não estiver equivocada, há um aspecto que também é chamado aos debates, que é a postura com a qual o Ivandro Massinga terá então se feito a esta mesma instituição, que até indo um pouco mais profundo, há quem diga que ele teria sido arrogante ao dizer que tem toda a autoridade na qualidade de deputado para entrar e então exercer a sua função. Como é que vê este aspecto visto nas mais diversas opiniões, positivas assim como negativas? Olha, a sociedade moçambicana está num processo de evolução, de análise política muito interessante. E eu acho que é extremamente bom que os moçambicanos estejam atentos e sejam críticos em relação a todos esses detalhes que compõem uma determinada situação. Agora, é preciso compreender que, de facto, e nós precisamos ser humildes o suficientes para compreender que houveram excessos. A origem dos excessos deve ser analisada ou aprofundada a análise. Se quisermos corrigir ou sancionar quem quer que seja em relação ao mesmo processo, temos que proceder a temos que ter alguns elementos que justifiquem realmente qualquer natureza de contestação sobre esta atitude. Mas também é bom perceber que todos nós somos deputados, políticos de primeira via. Mesmo tendo algum capital, tendo algum conhecimento, conhecendo os meandros políticos da nossa nação, temos que admitir que nós estamos a fazer o nosso percurso. Portanto, tropeçar não deveria constituir um problema, porque isto é típico de quem está a trabalhar. Porque não iríamos tropeçar se nós estivéssemos a trabalhar. Se tropeçamos, temos que ser humildes o suficientes para compreender que tropeçamos e fazer correções necessárias em relação a isso. Agora, se eu quisesse aprofundar um pouco mais esta questão, eu não ia chamar aquilo de arrogância, ia chamar de postura contra aquilo que foi-lhe oferecido. Ou seja, o diretor do posto de saúde do Zimpeto precisava ter reconhecido que ele não estava sobre um subordinado. Hierarquicamente, o Ivandro estava na posição de superior hierárquico. E ele deveria ter recebido o deputado com o devido rigor, assim como manda a lei. Nós estamos aqui a querer achar que o diretor também deveria bajular o Ivandro pelo facto de ter estado lá. Não, esse não é o ponto. Mas a lei manda dizer que quando um deputado vai fazer uma fiscalização, as instituições públicas e de administração pública, elas devem oferecer condições para que isso aconteça e não, tratar o assunto da forma que foi tratado. Portanto, a partir dali, repito, eu penso que foi a partir dali que tudo começou a tropeçar. E quando a gente quer mostrar que é chefia, nós os moçambicanos temos um problema muito grande de ser chefe. Tanto que já ouvi uma gíria, que tornou-se uma gíria, que é preciso ser escolhido ou é preciso ser escolhido ou querido para você poder querer. Portanto, e depois as pessoas dizem, quando o chefe fala, você tem que calar. Portanto, há questões que são de ética cívica e acho que Moçambique ainda precisa crescer muito nesse quesito, porque é uma questão que incide também sobre a educação. Nós tiramos proveitos, claro, e é muito normal que se tire proveito da situação, porque é a situação atual. Mas se nós olharmos para trás, há muitas situações bem piores que já ocorreram e não quero me apegar a ela para tentar justificar a situação do Ivandro. Faz parte do nosso percurso, é parte daquilo que é necessário e deveríamos ter vivido, estamos a viver, ainda vamos viver mais episódios
E o mais importante é que o Partido Podemos encontre uma forma de poder fazer uma análise, tomar decisões, fazer correções como organização política e não pessoas singulares, independentemente da hierarquia. Como organização política, acho que o Partido Podemos tem uma obrigação de fazer reparos necessários, tem a obrigação de fazer correções necessárias e, inclusive, se necessário, fazer investimento para treinamento e mudança de postura. Isso é muito normal. Em outras palavras, já há alguns aspectos a serem limados neste que é o Partido Podemos. Concordamos claramente. Em todas as organizações existem coisas para se limar. Aliás, o Partido no Poder também tem muitas limas para fazer. Então, estamos numa democracia que é jovem, temos que, de uma forma inteligente, poder aceitar os precalços, os diferentes momentos que ocorrem e irão ocorrer, para que possamos efetivamente gerar um ambiente mais saudável no nosso seio político. Ainda em torno deste cenário que toda a sociedade moçambicana, e não só, pode vivenciar no posto de saúde de Zimpeto, posterior a este mesmo cenário, o Evandro Masing, o deputado do Podemos, esteve em algum órgão de comunicação a dar uma entrevista onde ficou visível que a missão de outros mais convidados naquele local era de obrigá-lo a pedir desculpa pela postura então tida a quando da sua visita ao posto de saúde de Zimpeto. Concorda que Evandro Masing deveria pedir desculpa por uma postura que, de certa forma, na opinião daquele que é o povo a quem Evandro esteve a representar, é positiva? Bom, é assim, eu vou repetir. Os políticos tiram proveito das fraquezas dos outros. Houve aí uma ligeiríssima fraqueza, eu digo ligeiríssima, porque ela foi muito pequena, e que ela está sendo ampliada. E isso é típico dos adversários. Agora, acho que tanto Galiza quanto o Egídio Vaz, porque eu vi o programa, aliás, intervi no programa, dizem coisas um pouco legítimas do partido que representam, ou seja, queremos querer que são pessoas que estão ou deveriam estar com a experiência de vida para poder fazer a correta interpretação da lei. Portanto, eles rasgam a lei como se a palavra deles fosse a Constituição e tentaram obrigar o Evandro a pedir desculpas, suportando-se pelo exemplo do post do presidente Forquilha, que toca a questão da ética e estas coisas que já falámos aqui. Portanto, isso é como eles decidiram fazer o jogo para tirar proveito político sobre isso. Mas é óbvio que eu, de uma forma natural, acho que não há razões para pedir desculpas a ninguém. O Evandro esteve na sua posição orientado pela soberania deste país, ou seja, o Parlamento é um órgão soberano. O Evandro representava a soberania naquele momento. Foi destratado pelo inferior hierárquico. Ele agiu de forma veemente para manter a sua postura de soberania que representa, do órgão de soberania que ele representa, e o trabalho de fiscalizador que ele estava a exercer. Portanto, há uma leitura completamente errada de quem quer achar que deve desculpar-se por o que quer que seja, e queiramos levantar aqui questões de ética ou etc. Agora, estas narrativas que vêm de adversários, para nós não nos preocupa. O que nos preocupa, de facto, é uma narrativa que vem interna. Isso é uma preocupação que, em sede própria, como já disse, nós iremos tomar em consideração. Isso nos preocupa. Agora, a narrativa externa é apenas uma narrativa e faz parte do processo. Estes mesmos a quem esteve aqui a mencionar, em algum momento também foram mais longe ao dizer que
pela atitude tomada por Evandro Massinga, poderia sim caçar um mandato de deputado. Haverá esta possibilidade? Bom, é mais uma ingenuidade de conhecimento sobre a lei, sobre como funciona o regimento, a lei, a Constituição. Portanto, eu já disse aqui, há pessoas que pensam que a sua palavra é norma, não é? E a sua experiência, a sua roda é sinônimo de conhecimento. Eu acho que há falta de humildade, não? Acho que eles não sabem o que dizem e é preciso perdoá-los pelo que foi dito. Nós não vamos valorar isso, porque conhecemos todos os traumas, todos os mecanismos que devem ocorrer. Quando é que um deputado pode ser cassado e por que razão o seu lugar, a sua pasta de deputado, no caso. Temos conhecimento disso e acho que estes jovens meio adultos estão a brincar de fazer política e faz parte. Se essa é a estratégia deles, muito bom caminho, continuem. A verdade é que não há riscos disso acontecer. Esta postura tomada pelo deputado Evandro Massinga é um exemplo que, no meu entender, fora deixado pelo presidente Samora Machel e também, em algum momento, pude presenciar algumas idas do antigo ministro da Saúde, Ivo Garrido, para algumas instituições hospitalares, também de surpresa, para tentar perceber até que ponto estes serviços estavam a ser feitos como deveriam realmente ser feitos. Entretanto, nos vem hoje Evandro Massinga, com a mesma postura, é repudiado. Como é que o Helder Mendonça vê a postura dos demais deputados que não têm estado a tomar esta posição que tomou Evandro Massinga? Deputados estes que fazem parte das 3 bancadas parlamentares, também até a nível municipal. Tanto Samora Machel quanto o Garrido, aliás, o Felício Zacarias, ou então o meu grande amigo, todos esses eram tutelares de uma pasta. E o Evandro, no caso, não é tutelar. O Evandro é um deputado. Ele faz parte daquilo que nós chamaríamos, em linguagem em ciências políticas, de um conclave, onde eles tomam decisões e ambos têm as mesmas posições. Ou seja, há vários Evandros na Assembleia da República, assim como não havia vários presidentes da Assembleia da República ou tutelares do Ministério da Saúde, porque estes eram tutelares. Agora, o que eu quero valorar no seu paralelismo é que os outros deputados deveriam, sim, tomar a atitude do Evandro, porque eles são eleitos na base. Os deputados devem uma explicação aos seus eleitores, àqueles que lhes elegeram. Portanto, é dever desses deputados, ao invés de ficar a tomar vinhos, como alguns fazem, e postar nas redes sociais que aprenderam hoje porque são deputados a beber vinho, deveriam de facto ir trabalhar, fazer o mesmo que está a fazer o Evandro. Ir para as matas, ir para as suas zonas de origem, assim como orientou o presidente Chapo. Quando encerrou, no ato de encerramento, regressem para as vossas zonas de origem e procurem inteirar-se do que se passa dentro da vossa jurisdição, porque é parte do trabalho do deputado. Desempenha a jurisdição do Evandro. Ou seja, ele estava a cumprir exatamente com aquilo que é, primeiro, o seu mandato, segundo, uma orientação do chefe de Estado, terceiro, é seu dever como parte do seu mandato. Portanto, eu acho que os outros deputados deveriam preocupar-se e olhar isso como um exemplo. Moçambique tem muitos problemas. E se nós não formos os fiscalizadores, ainda não temos a cultura de autofiscalização. Ainda teremos que percorrer um percurso para chegar a um ponto em que a população tenha consciência de fazer a autofiscalização. A consciência está a vir, mas é importante que nós,
como atores políticos, e no caso específico de Ivandro e os outros como deputado, eles devem exercer realmente as suas funções e não levantarem subsídios, fazerem de contas que viajam, fazerem de contas que fiscalizam, trazer um documento qualquer para justificar a sua fiscalização e dar entrada na Assembleia da República, simplesmente para justificar o que está a ganhar. Não, não é isso. Portanto, ao invés de criticar, os deputados todos deveriam ver aquela ação específica como um exemplo que eles mesmos deveriam tomar. Onde é que estão os deputados, a maior parte deles, neste momento? Estão nas praias, estão na boa vida, não é? É o normal. Eles podem fazer isso. Têm condições para fazer isso. Também foi criticado o Ivandro Massinga pelo fato de estar fora das atividades laborais e ter então ido exercer esta função de fiscalização. Para si, foi um erro da parte do Ivandro ter deixado, já que esteve aqui a citar aonde se localizam os demais deputados, deixar de ir às praias, deixar de andar dos iates e olhar por aquilo que é o interesse do povo? Houveram também comentários de que o diretor do posto de saúde de Zimpeto terá se posicionado da forma como se posicionou, porque era o Ivandro, o deputado do Podemos. Caso fosse deputado do outro partido, não teria se posicionado da mesma forma. Para si, terá havido aquele rebuliço todo porque se tratava de um deputado do partido Podemos ou não? Não, eu não quero interpretar assim, porque também ouvi uma história de um paralelismo que posso colocar aqui, é que o governador de Inhambane teve problemas para receber a primeira comissão em algum momento no decorrer do ano passado. E eu acho que isso é a baixa compreensão sobre o papel do deputado e a posição do deputado. E olha que foi a primeira comissão que o governador é a comissão da legalidade. Portanto, o governador escusou-se de receber e ordenou que seus representantes fossem a receber a primeira comissão. E a primeira comissão declinou isso. Portanto, se hoje acontece com o diretor, amanhã pode acontecer com um PCA de uma empresa pública, seja o que for, se calhar até com o ministro. Isso é, de facto, uma má percepção de quem é, onde posiciona-se o deputado da Assembleia da República. Portanto, eu não quero levar a discussão para esse campo de que não foi porque é um deputado da oposição. Não. Pode ser que na mente de cada um estejam a reduzir por serem deputados de primeira viagem, ok? Mas o tempo vai lhes provar que, se for essa a compreensão, então o tempo vai lhes provar que eles estão errados, que não deveria ser essa a base do entendimento. Mas eu prefiro ser mais cauteloso e, em função dos dados que tenho, preferir compreender que esta é uma questão levantada por conta da falta de conhecimento. E esta coisa de alguém que se faz a uma instituição para fazer fiscalização e, no entanto, ter que avisar. Estaríamos nós diante de uma fiscalização ou de uma visita? Será mesmo que Ivandro Massinga deveria anunciar que estava a fazer-se ao posto de saúde de Zimpeto? Teria ele encontrado alguma irregularidade caso avisasse? Eu vou-lhe colocar a pergunta, a questão de outra forma. Teria a polícia encontrado o ladrão se dissesse o ladrão que está a ir capturá-lo? Portanto, eu acho que é... Como é que eu vou dizer isso? Não é nem incoerência, não é nem falta de foco. Importa citar que algumas razões chamadas para então justificar este aviso que deveria ter sido feito é que trata-se de uma unidade hospitalar onde algumas pessoas viram as suas privacidades invadidas. Alguém falou de biossegurança, falou-se de invasão. Estão a querer trazer argumentos que não colam.
Não há nada que determine que uma filmagem que é feita a um doente no hospital tem na testa o resultado do que o doente tem na testa. Não é verdade isso. São narrativas infantis, mas extremamente infantis. Eu nem gostaria de comentar essas coisas, porque não costumo perder tempo com aquilo que não faz sentido. Agora, o que faz sentido, normalmente, procuro tentar enquadrar e tentar perceber como eu penso em relação ao que faz sentido. Agora, achar que alguém que está no hospital, a gente está a tentar garantir a privacidade das pessoas, a gente está a tentar proteger as pessoas, trazer biossegurança. Não é um deputado, um cidadão que vai saber o que deve vestir para entrar para a sala de operação, por amor de Deus. Quem define isso são os técnicos, quem define isso são os profissionais de saúde. E não é nenhum visitante que vai a um posto de saúde ou a um hospital de referência que deve definir isso. Quem deve definir isso são os técnicos. Portanto, são os técnicos que estão capacitados para dizer, desta área, você não pode transitar. Ou você, para transitar, precisa estar assim. Okay? Isso é uma norma. E sendo uma norma, ainda que fosse deputado, não poderia violar. Especialmente porque é uma norma que é de garantia, okay, da prevalência de bom estado de saúde. Portanto, não faz sentido, não é admissível, não é pacífico de aceitar esses argumentos todos que estão a tentar trazer, porque eles todos não fazem sentido para mim. O Evandro esteve lá, esteve bem, saiu-se muito bem. Os outros deputados que sigam esse exemplo, que parem de sair, saiam da preguiça, que parem de beber vinhos e comer caviar onde quer que estejam, ok? E vão para o terreno enfrentar a realidade perante o povo. Vão enfrentar a realidade, fazer a fiscalização perante as instituições do Estado. Agora, é bem verdade que boa parte desses, ou seja, aqueles que são a maioria, tem medo, tem receio. Porquê? É como se estivesse a ir queimar o outro. Acredita que haverá algum deputado, independentemente da camisola aqui vista, que poderá seguir o exemplo do Evandro Massinga? Olha, essa é uma decisão estritamente pessoal de cada um deputado. Portanto, temos que perceber que o deputado tem que despir-se, quando vai fazer a fiscalização, da camisola que defende e vestir-se do sentido de defesa da pátria, da responsabilidade que tem como deputado. Portanto, essa é a camisola que ele tem que vestir, a pátria. Não é vestir cores partidárias. É por isso que eu digo que os deputados deveriam fazer isso. Agora, se existe alguém ou não, isso é consciência própria. Consciência de cada um dos deputados, de qualquer um dos partidos. São os deputados que têm que ganhar o princípio e a responsabilidade de tomar ações proativas, de poder defender aqueles que os elegeram e poder garantir o melhor, porque não depende estritamente deles, mas poder garantir o melhor funcionamento das instituições do Estado. Essa é a função, é uma das funções do deputado na Assembleia da República. Agora, se mais pessoas vão dignar-se a tomar o mesmo exemplo que o Evandro deu, portanto, eu não sei, eu não posso garantir-lhe isso. Mas o que me parece é que, da maioria, muitos têm medo de fiscalizar porque vão chegar lá e vão encontrar estas baladas. Okay? E são capazes de ser conotados como você está-me a perseguir porque sabes que aqui existem as boladas. Portanto, o baixo índice de fiscalização também anda por aí. Porquê? Porque os governantes do Partido Libertador e os seus deputados, durante muito tempo, vivem cobertando-se entre si. Vivem-se acovardando-se entre si. Okay? Se um lixa o outro lixa um, quer dizer, há sempre vantagens onde as famosas nhongas estão sempre entre o jogo. Portanto, e isso acaba criando aqui um ciclo de facilitadores, e facilitadores ilegais até, que eles entranham-se entre si para garantir o funcionamento, vamos lá dizer, de uma cúpula. Ao que nós, como nação, não precisamos disso. O que nós precisamos, como nação, é que tenhamos deputados proativos, assim como foi o Evandro. Então,
que sigam todos o exemplo de Ivandro e decidam os mesmos ser proativos. Essa é a minha mensagem estreita para os deputados. Facto é que todos os deputados estão a serviço do povo, por isso é que se chama a Assembleia da Casa do Povo. O Ivandro Massinga esteve a trabalhar em prol do povo, independentemente das opiniões que foram trazidas, que foram apresentadas. O Ivandro Massinga esteve a representar o povo. E, em meio a toda a pressão que o Ivandro esteve a sofrer a quando de uma entrevista que deu a um órgão de comunicação, verdade é que ele pisou com o pé no chão, que vai continuar sim a trabalhar, vai continuar em prol do povo, ainda este janeiro, que é visto como sendo o mês que ele deveria estar nas praias, nos iates, a provar do caviar. E eu pergunto a si, como secretário-geral honorário do partido Podemos, vão continuar, sim, a exercer esta função, independentemente de estarem de férias os deputados ou não? Vão vocês chamar a razão aos demais deputados do Podemos para que então sigam o exemplo do Ivandro Massinga em meio a esta nota que terá sido publicada pelo presidente do partido Podemos, Albino Forquilha, neste caso? Olha, é engraçado, é que esta postura do Ivandro é a postura que é doutrinada dentro do nosso partido. A fiscalização, a responsabilização são doutrinas republicanas que nós temos doutrinado dentro do nosso partido para que os nossos membros estejam corretamente incutidos sobre a responsabilidade das suas atividades. Agora, se vamos continuar, sim, claro, vamos continuar. Houveram lapsos? Sim, houveram lapsos, porque nós não vamos parar de fiscalizar, de ir atrás, porque houve uma nota do presidente. Essa não é a orientação que os deputados têm, muito pelo contrário. Quem não está a fazer como o Ivandro não está a cumprir tacitamente com aquilo que a bancada mesmo decidiu que deve ser a postura e o andamento durante este período. Ou seja, que ninguém se obste não estar no iate, mas ficar em casa a dormir, a ver Netflix, por exemplo. Portanto, vamos continuar sim. Nós vamos continuar com essa postura, tanto que a população já começou a enviar sinais de que, olha, por conta desta ação, nós achamos que talvez vocês possam aproximar-nos. Portanto, eu também estou a receber notificações da população de questões que não estão corretas a ocorrer em determinados lugares. Portanto, vamos continuar a trabalhar com a população, vamos trabalhar para a população que ouse sim em fazer denúncias, ok? Os deputados do Partido Podemos irão com certeza atender tais denúncias. Eu já recebi, inclusive, denúncias que são meramente antigas, porque há uma queixa que está sendo levantada neste momento dos delegados de mesa das eleições passadas, portanto, que passam já mais de um ano e esses não receberam os seus ordenados. Portanto, nós já pedimos a essas pessoas que juntem as suas credenciais. Achávamos que eram delegados de mesa que estavam de alguma forma ligadas ao partido, mas depois fomos perceber que, apesar de terem sido conduzidas pelo partido, a responsabilidade é da própria CNE. Okay? Então, é preciso juntar estes dossiês e apresentar às pessoas que é para trazer solução para a população. Isso é apenas um exemplo daquilo que fora de portas ou atrás de portas está realmente a acontecer. Agora, estas denúncias, elas devem continuar. Não é só com o serviço de saúde, o serviço da polícia, é com o serviço de educação, tudo que é serviço público. É preciso que a população ponha a par. Já recebemos várias reclamações, por exemplo, de empresários sobre licenciamento, especialmente na área da importação de medicamentos, não é? Há procedimentos que estão a ser feitos de forma a gerar vantagens a terceiros que fazem parte do sistema. Ou seja, tudo isso tem vindo e nós temos a colher
e na expectativa estão eles de que a gente possa trazer alguma solução dentro da Assembleia da República, porque existe de facto uma comissão de queixas e reclamações que, por coincidência, a esta comissão está adstrita a presidência a um deputado do partido Podemos. Portanto, o Podemos é, neste momento, na Assembleia da República, o presidente da Comissão de Queixas e Reclamações. Portanto, é lá onde vamos absorver os problemas das pessoas e vamos dar o devido trato para poder gerar solução naquilo que é a preocupação da população. Portanto, nós vamos fazer isso com muita incidência. Aliás, agora mais do que ontem. Mediante a essa sua explicação, explanação, no que concerne a postura que o Partido Podemos irá seguir depois deste acontecimento envolvendo o deputado Evandro Massinga, podemos nós entender que o presidente Albino Forquilha, peso embora tenha sido pessoal, este comunicado, esta nota que trouxera a público, foi infeliz? É visível que há um contraditório entre o curso normal de orientação dos deputados, dos membros do partido, em relação àquilo que foi a sua nota. Porque é preciso perceber que toda essa orientação, no fim do dia, ela foi dada por ele mesmo. O nosso presidente é que nos guia a esse tipo de orientação. Agora, por que motivos houve esse precalço, nós não sabemos. E como não somos prefeitos, preferimos encarar que, pronto, isto foi um deslize de percurso. Mais do que o presidente Albino Forquilha, também soube-se que houve uma instituição, quem de direito, que terá também repudiado a atitude do Evandro Massinga. Estarão estes a tentar impedir com que os demais deputados possam também exercer o mesmo exemplo? Olha, primeiro, se é uma instituição, é óbvio que é do Estado. Se é do Estado, está ligado ao sistema. Portanto, é de esperar, né? Estas reações. Podem até haver outras mais contundentes, mas elas não vão de acordo com a perceptibilidade da lei, né? E a permissibilidade, inclusive, da lei. Agora, o que eu tenho que deixar aqui de uma forma muito clara é que nós estamos firmes e iremos continuar. Se estas instituições estão a tentar lançar esses sinais para que reduzam a forma de operar dos deputados do Partido Podemos, então preparem-se porque estão enganados. Porque os deputados, sim, encontramos nisso uma moda. Sim, vamos fazer disso uma moda, uma nova postura dos deputados. Sim, vamos atrás das instituições do Estado e vamos intensificar a fiscalização. Sim, portanto, preparem-se. Preparem-se porque nós vamos fazer um papel que realmente o sinal do Evandro trouxe-nos ou despertou-nos a diferença e a importância que isso tem. Okay? Então, daqui em diante, estes que estão ou podem estar a tentar intimidar-nos, que se preparem, ou seja, arrumem as vossas casas. Porque os deputados do Partido Podemos hão de sim passar por lá para fazer uma fiscalização. Portanto, não há aqui sentido de intimidação, tentar olhar se um está alinhado com o outro ou não. As nossas questões internas de alinhamento, elas vão ser consertadas de certeza, mas posso garantir que o conserto jamais vai significar pôr travão em atitudes dessa natureza de fiscalização. Pois bem, estávamos sim a conversar com Hélder Mendonça. Ele, quem responde na qualidade do secretário-geral honorário do Partido Podemos, em relação a esta situação que é destaque, pelo menos esta semana, no que concerne a atitude tida pelo deputado Evandro Massinga a quando da sua estadia no posto de saúde do Zimpeto. Mas também sabe bem o nosso caro internauta que há sempre aquela pergunta que fica na manga, assim lá para o fim da nossa entrevista. Pergunta esta que Hélder Mendonça não vai escapar.
E porque não vai escapar, lá vamos nós. Helder Mendonça, tem-se estado a ouvir pelas esquinas, avenidas e ruas de Maputo e não só, até pela postura que o Evandro Massinga tem tido, não só por conta do último acontecimento, mas também pela sua afronta quando dos debates que tem estado a participar nos diversos órgãos de comunicação, que este deve estar um pouco fora, sendo ele deputado do Podemos, está fora daquilo que é a postura apresentada pelo partido Podemos, e que em algum momento há aqui uma possibilidade do mesmo estar mais para lá do que para cá, sem ter que citar nomes. Para si, com esta postura do Evandro Massinga, que de certa forma é única até então no partido Podemos, que aliás, segundo o que tem se dito pelo povo, pela sociedade, é positiva, poderá estar o partido Podemos a correr riscos de perder o Evandro Massinga para um outro partido que possa também ter a mesma postura e pensamento do Evandro Massinga? É assim, a mudança de partido ou de camisola de qualquer desportista, de membro de partido político, é resultado de consciência própria. Portanto, é o Evandro quem tem que decidir para onde ele quer ir. Agora, percebi na sua dissertação para a pergunta que me parece que há rumores de que não nos consta. Eu falo com o Evandro. Não seriam exatamente rumores, mas a postura com a qual o Evandro apresenta-se, a dizer, já falares de que este poderá abraçar a um outro partido por conta de como ele se posiciona no que concerne à luta pelo bem-estar do povo. Permita-me ser claro num aspecto, e que essa é a nossa maior luta até aqui. As pessoas plantaram um ódio pelo Podemos porque compreendem que o Podemos é traidor. Eu sou das pessoas mais veementes e não poupo palavras dentro do partido, dentro e fora do partido. Mas sou também a pessoa que mais recebe pedras nas redes sociais, por conta dos posicionamentos que as pessoas até concordam, até são a favor, mas porque é do Podemos, elas têm um certo ceticismo. Porque acham que o Podemos traiu a pátria. Essa foi a narrativa que foi colocada. Mas o que tem-se dito não é que o Podemos traiu, é que o presidente Albino Forquilha é que terá traído. Bom, aí se calhar quero aprofundar a conversa, da qual eu não tenho matéria suficiente para tecer as coisas dessa forma. Agora, o que é preciso perceber é que implantou-se aqui uma narrativa contra o Podemos e, de forma normal, a sociedade mais jovem, a sociedade que esteve nas ruas, nas manifestações, na sua maioria, estão extremamente intolerantes. E a sua intolerância, ela incide sobre aqueles que eles têm mapeado como seus aparentes inimigos, porque defraudaram expectativas. Mas a minha pergunta é, como é que o Podemos, como partido, teria defraudado essa expectativa? Eu gostaria de encontrar essa resposta, porque se eu encontrar essa resposta, prometo gerar soluções. É promessa. Mas eu não encontro essa resposta. Porque 219 milhões que foi a acusação contra o Albino Forquilha, nosso presidente, não foi comprovado. A questão da tomada de posse não era ilegal. Okay? O rompimento do acordo não foi do nosso lado.
foi vontade dos outros, nós reagimos ao rompimento e não foi... Portanto, nós estamos a ser colocados responsabilidades que, no fundo, elas não são nossas. Agora, não há de ser todos os dias que nós vamos lutar por elas. O nosso percurso, a nossa forma de estar é lento, sim. Existe uma outra forma? Duvido. Okay? Esta posição, por exemplo, do Evandro, vai perceber nas redes sociais que divide opiniões, mas divide opiniões apenas, já li muitas mensagens assim, apenas por Evandro ser do Podemos. Percebe? Então, as pessoas estão a colocar um problema na organização porque alguém tratou de rotular, pintar, gerar uma narrativa contra a instituição. E isto vai ser um processo para reverter a situação. O nome do presidente do nosso partido está, de certa forma, atingido e temos estado aqui a tentar buscar meios de como é que nós conseguimos resgatar isso, porque não há provas daquilo que lhe acusam. Não há provas. E, por favor, quem tiver provas, aproximem-nos. Nós vamos resolver o problema. Mas, neste momento, não há provas colocadas à mesa que nos possam permitir sancionar o que quer que seja. Temos as nossas diferenças internas? Temos. Estamos a resolver os nossos assuntos internos? Estamos. Estamos no momento de mesa fechada, mesa cerrada, concentrados a resolver? Sim, estamos. Mas não passam por aí. O ponto não é esse. O ponto aqui é outro. É como nós estruturamos a nossa organização. Ela está quase pronta. Okay? A fase que segue, que deveria ter começado agora em janeiro, se calhar comece no próximo trimestre, porque nem todos conseguiram cumprir a planificação como deveria ser. Mas nós também temos a nossa forma de fazer política. A nossa forma de fazer política não é conquista de voto a todo custo. Porque há quem faça política, e eu digo isso de boca cheia, com mentiras. Há quem esteja a fazer política prometendo uma coisa que não vai acontecer, que a priori não ia acontecer. Chamamos a atenção sobre várias situações que, é uma ótima ideia. É o que o país precisa. É a lei que poderia mudar muita coisa. É o simbolismo do partido do país que poderia ganhar uma outra expressão. Mas vamos fazer de forma correta. Esse é o ponto. Enquanto nós não decidirmos fazer de uma forma correta, legal, aplicável, em que ela realmente possa ter resultado, então nós estamos a fazer um politismo mediático, okay? Para suavizar o nome. Porque estamos simplesmente a fazer um esforço para manter a chama popular. A vontade das pessoas votarem diferente. É preciso perceber que, e eu falo isso com muita tranquilidade, os votos que puseram Podemos aqui, ok, nem aqui, fizeram-nos ganhar as eleições, não são nem do Podemos, não são nem do nosso ex-candidato Venâncio Mondlane. Não são. Os votos são do contra Frelimo. Os votos que chegaram a nós, a Venâncio. O Venâncio está a construir agora o seu eleitorado. Agora. Ok? Nós temos a mesma missão, de construir também o nosso eleitorado. Mas aqueles votos de 2024 não eram nossos. Não eram. Era um sinal do contra Frelimo. Era a inexistência da RENAM. Era a inexistência do MDM. Foi isso que aconteceu. Os outros perderam-se e nós ganhamos espaço. Agora, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que consolidar isso. Então, para evitar que consolidasse isso, alguém criou uma narrativa. E eu digo narrativa de traição. Porque até aqui não conseguiram provar nada. E é isso que complica. E eu penso que estamos num processo de melhoria do entendimento dos processos. Mas a juventude, que mais importa,
a juventude, que tem uma boa maioria dos votos, ainda não está clara sobre como realmente funcionam os processos e sobre o entendimento do que são os processos. Okay? Está claro. Vocês podem estar a perceber aqui, alguma coisa não está bem. O presidente está a atacar um seu próprio deputado, okay? E os membros estão a tentar juntar-se ao deputado. Okay? Alguma coisa não está bem. Temos que sentar. É visível. Alguma coisa não está bem. Facto é que há um rótulo que fora atribuído ao partido Podemos e, de certa forma, ao presidente do partido, Albino Forquilha, neste caso. No seu pensar, mediante este cenário, a esta situação, consegue ver o partido Podemos no próximo mandato, no assento parlamentar, a representar o povo? Tem essa esperança? Permita-me dizer as coisas da seguinte maneira. Podemos hoje é a conveniência. Doa quem doer. E eu digo a conveniência por uma razão muito simples. Cálculos políticos. A Renamo onde é que está? Onde é que está o MDM? Primeiro, vamos dizer se esses dois partidos estão enfraquecidos. Certo? Faça cálculos. Como é que funcionaria o xadrez onde estariam provavelmente 3 partidos em alta condição de disputa? Queria o verde ter o vermelho como seu opositor? Queria o vermelho ter o verde como seu opositor? Para um bom entendedor, está claro o que quis aqui deixar claro. Desculpa a redundância. Olha, nós trabalhamos com cuidado, com juízo, com cautelas. E o facto de não estarmos emocionados, nós estamos com a amplitude certa. Estamos a fazer cálculos políticos. Da mesma forma que dizem que não, foi boleia. Olha, para eu poder sair à estrada e apanhar uma boleia de quem quer que seja, eu preciso ser, no mínimo, esperto. Se for inteligente, já a forma que vou pedir boleia é que vai ditar a minha inteligência. Quantos mais partidos existiam? Por que é que fomos nós? O que é que fez com que o engenheiro Venâncio escolhesse a nós? Há quem diga que foi o Podemos por conta de ter se associado, alinhado ao engenheiro Venâncio Mondlane, até porque, se me permite dizer, o próprio Evandro Massinga, em um destes órgãos de comunicação, também disse que Venâncio Mondlane foi uma estratégia de marketing para o Podemos. Como é que vê isso? Olha, vou-lhe dizer as coisas de uma forma muito claras. E não vou dizer para convencer-lhe ou para convencer os telespectadores, mas vou dizer para que possa criar o seu próprio entendimento. O Venâncio estava sem partido, não é? O Venâncio Mondlane estava sem partido. E ele precisava de ter apoio para seguir a sua candidatura, certo? O Partido Podemos já tinha seu candidato, apesar de não ter sido ainda alavancado, anunciado. Mas já tinha havido um processo interno que o Partido Podemos tinha o seu candidato. E o Partido Podemos já tinha o seu processo andado, digamos. Quem precisava de quem? Essa é a sua resposta. Então, a partir da altura em que há essa compreensão, o que eu devo dizer que nos uniu bastante, primeiro, e o engenheiro Venâncio admite isso com muita sapiência, é que
os nossos manifestos, eles casavam-se muito bem. A forma de pensar de um e do outro eram muito parecidas. E a estratégia de trabalho era muito parecida. A forma de fazer as coisas também eram muito parecidas. Ou seja, foi um casamento mais do que óbvio e que, sinceramente, com todo respeito, até depois, no início deste ano, nós achávamos que tudo isso teria fim e que o Venâncio, como estava previsto o contrato, iria se manter connosco até 2028, pelo menos. Era o que nós pensávamos e isso dava-nos algum conforto, de facto. É diferente, é LVM7, né? Mas podemos chamar CR7. É preciso ser humildes para poder reconhecer isso. E achamos que ele poderia estar connosco até essa altura. Mas houveram outras nuances, outras necessidades que fizeram ele seguir o caminho e está a trilhar o seu caminho e muito bem. E uma vez trilhado esse caminho, e hoje temos sim o partido do engenheiro Venâncio Molhano, que é o partido Anamola, será uma ameaça para o partido Podemos? Não, de forma alguma. Nós respeitamos os processos, nós respeitamos o espaço. Acho que existe espaço para todos na política moçambicana. Não nos sentimos ameaçados. A concorrência traz uma vantagem. A concorrência obriga a cada ator a organizar-se melhor, a trabalhar melhor, a estar melhor, a ser melhor. Ou seja, a concorrência para nós só traz melhorias. Okay? E temos que ir atrás. Agora, enquanto uns adormecem e ficam pensando que vão continuar com via da força, ditadura, etc., okay? Os outros estão realmente a trabalhar. Enquanto uns estão parados, concentrados a ver como é que vão fazer a manutenção do poder. E em algum momento perdem-se, porque aquilo que era o esforço que deveriam despender em função do trabalho, a reparação daquilo que não esteve, não foi bem feito, fica no meio do caminho. E você assiste os outros a passarem. Amanhã podem perceber que o cenário político pode mudar completamente. Nós ainda temos um tempo para andar. Quando é que apareceu? As eleições foram em 2024 e as autarquias em 2023. Portanto, de 2023 para 2024, outubro, um ano, okay, foi suficiente para a Renamo sair de jogo. Foi suficiente. Então, não digam que não, já está estabelecido. Não, nós vamos trabalhar. O que nós queremos fazer é reconquistar o nosso eleitorado. O que nós queremos fazer, e para reconquistar o nosso eleitorado, primeiro é preciso colocar a verdade. A verdade é o primeiro fator. O nosso eleitorado tem que estar convicto da verdade. É difícil, é um desafio? Sim, é. Porque com a inverdade ou com tumultos na cabeça, você não vai convencer ninguém. Você não vai mobilizar ninguém. Então, há critérios básicos, há cenários possíveis que é preciso poder fazer essa análise. Okay? Agora, ter-nos como inimigos não somos. Querer fazer uma oposição de inimigos onde nós passamos a vida a chamar nomes às pessoas, onde nós passamos a vida a dizer que um é assado e guisado é torrado. Não, essa não é a nossa postura. Nós não queremos repetir uma oposição da Renamo porque não foi uma forma de fazer política que gerou resultados hoje. Apesar de que, nós sabemos que a população está muito habituada a essa forma de fazer política, mas nós consideramos que essa não é a forma que gerou resultados. Portanto, temos que inovar. Se foi possível gerir um país, abrir e fechar um país ao telemóvel, por que nós não podemos inovar formas de estar políticas para que elas possam ser aplicáveis? Okay? Já houveram propostas, por exemplo, de alteração de lei. Houveram propostas de alteração de bandeira. Que eram propostas ótimas, de facto. Mas são propostas que eu acho que não obedeceram os critérios necessários. Se alguém trouxer uma retórica de que não foi admitido, porque estão a caçar alguém, eu não me vou colocar nessa posição até em que a verdade diga o contrário. Porque eu não posso ir de boné
Nem eu ia aceitar isso. Alguém vir de boné no meu escritório e me impingir porque aquele boné me diz alguma coisa que eu tenha que aceitar essa forma de estar da pessoa lá. Está a falar da presidente do AJA? Não, eu estou a falar de uma situação que aconteceu na sociedade. Agora, é preciso moderar as formas de estar. Se nós queremos gerar uma relação de comunicação, se nós queremos trazer um ponto que é comunicar, estar, negociar, fazer as coisas acontecer, então a nossa forma de nos comunicar diz muito. Como nós tratamos o assunto um com o outro diz muito. Então, não podemos ser contundentes a todo momento. O momento da contundência, para nós, e eu sempre defendi isso, terminou no dia 23 de dezembro de 2024. Ou seja, a Fênix, a presidente da AJA, neste caso, deveria ter obedecido quando lhe fora dito para retirar o boné, ao invés de não aceitar. Olha, eu nem sei de quem se trata, nem sei qual é o nome da figura. Estou a dar um exemplo de intolerância, certo? Então, para mim este não é um comportamento decente, uma postura. Vamos lá dizer, qual é a postura que se tem quando se vai ao tribunal? Você pode entrar para o tribunal de um boné? O juiz permite isso? Não. Você pode entrar no aparelho do Estado com camisa de alça? É permitido isso? Não. É lei? Não. Mas é um regulamento. Então não nos exijam leis que não existem para ignorar regulamentos. Não faz sentido. Então, é um regulamento, primeiro. Segundo, é uma forma ética de estar. Que a gente tem que saber onde estar, como, quando. E respeitar isso. Simples. Portanto, a partir dessa altura, nós começamos a ter uma melhor convivência, uma melhor possibilidade de negociação, de conversar. Uma proposta de lei pode vir de qualquer lado. Podemos, vocês estão numa posição privilegiada. Okay? Gosta ou não gosta, é uma posição privilegiada. Vamos fazer uso da posição privilegiada que existe. Vamos nos unir. Vamos receber propostas de normas, de leis que venham de outros lugares. Vamos sentar. Vamos estruturar. Em meio ao que temos estado a vivenciar, acredita nessa possibilidade? Eu acredito. Eu acredito se essa relação for construída entre as pessoas e, acima de tudo, entre as lideranças. Eu acredito nisso. Eu acredito que num futuro muito próspero, muito próximo, nós possamos começar a converter isso, porque estas experiências que mal acabaram de acontecer de 2024, elas dizem alguma coisa para os próximos passos. Então, há uma necessidade, e eu falo isso com muito cuidado, há uma necessidade de nós mudarmos a forma de estar. Se nós realmente quisermos fazer valer, fazer acontecer aquilo que pensamos. Se nós tivéssemos trazido a situação, por exemplo, da bandeira de uma outra forma, eu tenho a certeza absoluta que esta situação hoje estaria a ser debatida em outros fóruns. Porque era uma matéria que cabia muito bem para reformas consequentes do diálogo. E seria ótimo terminar o diálogo político com uma nova bandeira. Na minha visão, seria ótimo isso. Mas é preciso encaminhar todo este processo. Agora, imagine só, se o Podemos carrega isso. O que é que os eleitores vão dizer? Não pensam, estão a plagiar os outros, não é? Não é? Então, tem que ser o autor a chegar, aproximar e criar todo o ambiente afável para que a gente... E não é impossível. O autor, neste caso, seria o engenheiro Venâncio Mondlane, o presidente do Anamola. Eu não quero falar nomes. São situações muito bem conhecidas. Ok? E eu quero evitar no máximo falar nomes porque não quero ser mal interpretado. Mas estou a falar de coisas, de aspectos que eu acho que são louváveis, que eles poderiam ser muito bem coordenados e gerar melhores efeitos do que geram hoje, ou do que geraram em 2024. Ok?
como é que se emite uma proposta de lei, submete, aliás, uma proposta de lei? Quais são os requisitos? Quem são os legítimos proponentes, neste momento, nessa legislatura, de qualquer lei que seja? Então, vamos unir cabeças, unir esforços. O que interessa não são cores partidárias, não são pessoas. O que interessa é a nação moçambicana. O que interessa para nós, para mim, é a minha geração. O que é que eu vou deixar aqui? Qual é o legado que vai ficar aqui? Então eu não posso pensar em mim. Não pode ser acerca de mim. Tem que ser acerca de nós. E enquanto nós não encararmos o nós, neste processo todo, vai tudo ficar muito complicado. Quisermos tirar aqui protagonismo, porque eu. Não é necessário. Acreditem. Não é necessário. Resumindo, há aqui uma necessidade de se fazer tudo em prol do bem-estar da nação moçambicana. Não é uma necessidade. É um imperativo. Essa não é uma necessidade. Esse é um imperativo. Nós temos que fazer tudo pela nossa nação. Nós temos que procurar encontrar consensos e procurar encontrar formas de encontrar as plataformas corretas que nos possam fazer sair dessa inércia que nós estamos durante muito tempo. Okay? O diálogo político que está a ocorrer é alguma coisa que eu acho que poderia ajudar muito, ou pode ajudar muito, dependendo da forma em que ele for concluído. Mas eu acho que devemos sim, é o imperativo, fazer tudo para que Moçambique encontre um outro destino. Pois bem, e quem também quer que Moçambique encontre um autodestino, que a paz, a harmonia, o bem-estar, uma convivência saudável, superabunda em Moçambique, é a Indec News TV, é verdade. Estivemos nós aqui a conversar com Hélder Mendonça, ele quem responde na qualidade do secretário-geral honorário do partido Podemos, numa primeira fase, em torno da atitude que Evandro Massinga tivera a quando da sua visita ao posto de saúde do Zimpeto. Entretanto, não poderíamos deixar de desaguar naquilo que foi a união de forças, o casamento entre o Podemos e o engenheiro Venâncio Mondlane, então presidente do partido Anamola, onde ficou aqui uma questão colocada pelo nosso convidado, o primeiro convidado de 2026, para estes debates que acontecem nas ruas, mas nem por isso deixam de ser interessantes, que é: quem precisou de quem? Você, caro internauta, pode também responder na sua consciência ou até através de comentários na nossa página do Facebook.